você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais esse vídeo. Nosso vídeo de hoje é um papo bem especial. Eu deixei lá no meu Instagram, que é um casamento em construção, mesmo nome aqui do canal, uma enquete e a que venceu foi essa. Eu quero hoje conversar com você sobre o tema como descobrir o meu chamado. Deixa eu me apresentar para você. Eu já falei que meu nome é Karine, eu sou casada com Isaías há 11 anos, somos pais de 3 filhos, o Berg tem 11 anos, a Belinha tem 7 e o Ruben tem 1 aninho e 7 meses. E hoje eu quero compartilhar com você um pouquinho de como eu descobri o meu chamado. Eu nasci numa família cristã. Meus pais já eram cristãos quando eu nasci e eles me ensinaram desde o princípio na doutrina cristã, né? Na igreja, indo para a escola dominical. E desde a minha primeira infância eu já trabalhava na igreja, eu já trabalhava com as crianças pequenininha. Minha mãe trabalhava com o Ministério Infantil e eu ia junto com ela. E aos meus 13 anos eu já tinha uma sala de escola bíblica dominical, onde eu era a professora. E ali eu cresci exercendo, né, esse cargo na igreja, que era professora, tia do Ministério Infantil. Passei um tempo ausente depois que eu casei e logo em seguida voltei no mesmo ministério, trabalhando com crianças. Em 2014, eu estava fazendo um trabalho com uma equipe, um trabalho muito bonito, chamado Sementinhas do Avivamento. Eram vários professores e a gente trazia a palavra de Deus para as igrejas do bairro, né? Eu ia, contava história com as meninas, louvávamos. E ali eu fui consagrada a missionária na igreja Assembleia de Deus Parque Genibaú, que é a igreja onde o meu pai é pastor até hoje. E depois daquela consagração à missionária, nós continuamos o trabalho e chegou uma época onde eu me coloquei realmente assim de corpo e alma no Ministério Infantil, que foi quando eu descobri que Deus queria aquilo para mim, né? Que Deus queria que eu trabalhasse com crianças, porque até essa data, 2014, eu fazia porque os outros faziam e eu gostava de estar no meio dos outros. Depois que eu fui consagrada, missionária, eu fui entender qual era a responsabilidade que estava nas minhas mãos, para você ver como é delicado colocar um cargo na mão de uma criança ou de um adolescente, né? Porque a gente coloca para que ele tenha a sede de trabalhar para Jesus. Mas a verdade é que ele não entende muito bem que era o que acontecia comigo. Eu ia porque eu gostava de estar no meio dos irmãos, mas eu vim ter a responsabilidade depois de 2014. Cheguei à APEC, que é a Aliança Pro Evangelização de Crianças, em 2016. Ali eu cursei o CEDI, que foi um ano inteiro aprendendo sobre a palavra de Deus, ministração, como é que eu iria chegar na criança, como é que eu iria evangelizar. E em 2016 a minha mente abriu, né, para amar a palavra de Deus, para me alimentar dessa palavra que traz vida, né, que alimenta a nossa alma. E criei o canal em 2015, entre 2014 e 2016, criei o canal. E aqui no canal eu cheguei a fazer alguns vídeos sobre o Ministério Infantil, são vídeos bem vistos, sobre a EBF, que é a Escola Bíblica de Férias, mas não trouxe o Ministério Infantil para o nosso canal. Comecei a falar sobre o cotidiano, vida de mulher, de esposa, de mãe, mas nunca falei sobre o Ministério Infantil, que é de onde eu tenho raiz. Onde é que eu quero chegar com isso? Como descobrir o seu chamado? Eu achava que o meu chamado era com as crianças. E, a partir do tempo, eu cheguei aqui e comecei a trabalhar como orientadora, como missionária de mulheres. Mulheres casadas, mulheres jovens. E eu entendi o meu chamado. O meu chamado não é apenas com criança.
o meu chamado é com pessoas. E como você vai descobrir o teu chamado? Se você chegou até aqui, 5 minutos de vídeo, eu falando sobre um pouco da minha trajetória, é porque o Senhor quer falar com você. Qual é o seu chamado? Você está até agora se perguntando, qual é o meu chamado? Eu vou te responder onde está o teu chamado, no livro de Marcos 16, a partir do versículo 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade. Jesus já tinha morrido e tinha ressuscitado. Aí ele aparece para os discípulos, primeiro ele aparece para alguns, depois ele aparece para outros, e nesse momento ele aparece para os 11. E ele diz assim, ele censurou a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois de ressuscitado. E disse-lhe, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. E porão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Depois que lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que a acompanhavam. Aqui você vai encontrar a resposta para a sua pergunta. Como descobrir o meu chamado? O seu chamado é ir pregar o evangelho a toda a criatura. Toda criatura. Essa Bíblia fala, vão pelo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Mas tem Bíblia que fala, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Se você até hoje não sabia qual é o teu chamado, hoje eu te respondo. O teu chamado é ir ao encontro de todas as pessoas. Muita gente acha que ter um chamado é cantar muito bem, pregar muito bem, orar muito bem, mas o Senhor ele nos direciona aqui em Marcos 16, 15, que o chamado que ele trouxe para os discípulos e para mim, para você que hoje somos discípulos do Senhor, é ide e pregar o evangelho. É da forma que você sabe, é do jeito que você fala. Não precisa você fazer um curso de oratória para que alguém seja salvo através da tua boca, porque o Senhor ele tem a palavra toda aqui. Tudo que você precisa para evangelizar alguém, o Senhor já deixou aqui na palavra de Deus. Ah, Karine, o curso de teologia é importante? É importante, porque você vai conhecer as escrituras, mas você não precisa esperar uma teologia para exercer o teu chamado. Você não precisa ser a melhor cantora ou o melhor pregador para exercer o teu chamado, porque os discípulos, eles eram homens simples. A Bíblia diz que os discípulos, eles eram pescadores, eles eram pessoas comuns. Jesus foi alguém comum. Jesus não era o super-homem, não. Jesus, ele nasceu como um bebê normal, de uma mãe normal. Jesus, ele cresceu como uma criança normal. Ele ia ao templo como todas as crianças naquela época. Ele cresceu, ele se tornou homem, ele trabalhou como um homem normal e ele exerceu o seu chamado como um homem normal. É tanto que ele foi para a cruz, que ele sofreu, que ele sentiu dor da mesma forma que um homem normal sentiria a mesma dor. A diferença de Jesus é que ele é santo, é que ele nunca pecou, é que ele nunca fez nenhuma transgressão enquanto esteve aqui na terra, mas a sua normalidade
nos mostra, nos direciona a pregar a sua palavra na naturalidade. Nós não precisamos saber palavras difíceis, não precisamos fazer orações grandiosas para que o Senhor venha nos ouvir, porque Ele nos diz aqui na sua palavra: ide por todo mundo, vai, anuncia, fala que eu vim, que eu morri, que eu ressuscitei e que eu tenho vida eterna para aquele que crê em mim. Não há dificuldade em fazer isso. A maior dificuldade que nós temos em cumprir o nosso chamado é viver em santidade e em obediência. Você quer ser usado por Deus? Você quer ser usada por Deus? Você quer cumprir o seu chamado? Entregue-se ao Senhor. Viva uma vida de renúncia, de separação, de santidade, de obediência, e o Senhor vai te usar. Eu nunca pensei na minha vida de ter um canal no YouTube e estar falando o que eu estou falando para você. Eu sempre imaginei que eu iria crescer, iria ficar na igreja, iria contar história para as crianças até a minha velhice. E isso é maravilhoso. Quantas crianças não estão hoje precisando de alguém que cuide do ministério infantil da sua igreja? Quantas crianças não estão na rua precisando ouvir uma palavra, ouvir a mensagem de salvação? Eu estava esse final de semana lá na Taíba, com trabalho com as crianças, e eu vi a necessidade que elas têm, a sede que elas têm de ouvir a mensagem de salvação. Então, no seu bairro tem criança, na sua rua tem criança, na sua igreja tem criança. Não há ministério melhor para você começar a exercer o seu chamado do que o ministério infantil, porque lá você vai começar a ler a mensagem, a ler a palavra, e você vai começar a desbravar essa mensagem tão maravilhosa, e as crianças, elas vão te ajudar, elas vão te incentivar, elas vão pedir mais, vão querer mais. E quanto mais você se aprofunda da palavra de Deus, mais intimidade você vai ter. Não espere grandes palcos, não espere um culto para você pregar, um congresso para você aparecer na foto ali do Facebook. Não! Cumpra o seu chamado agora, hoje. Se você não se sente apto a trabalhar com o ministério infantil, procure, busque. Ah, Karine, eu não nasci para o ministério infantil. As crianças, elas fazem parte do ID do Senhor. Quando ele diz assim, ide por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura. As crianças, elas são primordiais. Eu separei aqui Marcos 10, 13, Jesus e as crianças. Ele diz assim, trazei até mim, deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Jesus, ele tinha prazer, ele tem prazer nas crianças, ele tem amor pelas crianças. Então não diga que você não pode, eu não sei contar história, eu não consigo lidar com criança porque criança é teimosa. E se você não consegue lidar com uma classe de crianças, não pense que você vai conseguir lidar com adultos, porque a criança é um treinamento para lidar com adultos. Eu digo isso hoje porque eu converso com mulheres e eu digo assim, meu Deus, que mulher teimosa. E assim são as crianças. E o Senhor vai nos ensinando, nos direcionando. Eu creio que você, a partir de agora, já sabe o teu chamado e você vai estar de braços abertos para obedecer aquilo que o Senhor falar ao teu coração. Não fuja do seu chamado. Não espere algo grandioso acontecer. Comece hoje, comece agora. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda a criatura. Você tem um chamado. Seu chamado é ser discípulo do Senhor. Deus te abençoe, abençoe tua casa. A paz do Senhor. Fica por aqui, se inscreve no canal para fazer parte da nossa família. Até o próximo vídeo. Tchau!